Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos dar destaque a Ruben Amorim, que anunciou a sua ida para o Manchester United, e também destacar a jornada 10, em que o Sporting, Benfica e Futebol Porto venceram as suas respectivas partidas frente ao Estrela da Amadora, ao Estoril e também ao Farense. Mas antes de começar, relembrar-vos mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Este vídeo é o sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical e entretenimento de notícias. A Rádio Voz do Atlântica tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo através da música e mais. É um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos deixar para a última parte do vídeo o assunto Sporting, já que incluem as declarações de Ruben Amorim na conferência de imprensa, em que ele não falou do jogo frente ao Estrela da Amadora, simplesmente falou da sua ida para o Manchester United. Vamos fazer um resumo rápido das partidas entre do Futebol Porto e do Benfica. Não foi bons jogos de futebol, foi jogos quando basta para que as equipas conseguissem as suas vitórias. O Futebol Porto ganhou por 4-0 a um Estoril frágil, um Estoril sem dimensão das últimas épocas, em que o Futebol Porto, como disse, sem fazer uma grande exibição, ganhou com alguma facilidade. 4-0, podia ter até ser mais, sem o Futebol Porto ter colocado o pé no acelerador. Faltou velocidade aqui ao Futebol Porto, um jogo algo monótono, com os adeptos já começaram a mostrar a sua impaciência ainda durante a primeira parte, em que o treinador teve que chamar os jogadores de atenção no intervalo, e assim o Futebol Porto conseguiu marcar mais 2 golos e garantir uma vitória sem grande margem de dúvida. Vitória justa, em que o seu treinador reconheceu isso mesmo na zona de interview, disse que o Futebol Porto jogou quando basta, jogou de uma maneira a garantir os 3 pontos. Aos passos conseguiu ainda praticar um bom futebol, mas acima de tudo era importante ganhar, já que nos próximos jogos vai ter um grau de dificuldade. Já começando com o jogo de grande importância frente a Lazio, na próxima quinta-feira, jogo referente à Liga Europa. Depois, no domingo, vai ao Estádio da Luz defrontar o Benfica no Grande Clássico de Portugal. O Benfica, por sua vez, deslocou-se ao Faro, jogou o quanto basta também para ganhar. Não jogou bem, jogou mal, até se pode considerar a exibição do Benfica. Os jogadores já mostraram índices físicos muito baixos do normal, tiveram alguma felicidade do jogo para conseguir sair do Faro com os 3 pontos. Uma vitória que se pode também considerar justa, já que o Farense também não perturbou muito o Benfica, que mostrou debilidade em termos defensivos, o meio-campo lento a decidir e os avançados a mostrar algo frágeis em termos físicos e táticos. O Benfica ganhou 3 pontos importantes, já que também terá nos próximos dias jogos de grande dificuldade. O Benfica, que se vai deslocar a Munique para defrontar o Bayern de Munique, um jogo que o Bruno Lage pensa conseguir um resultado positivo depois de perder em casa frente ao Feyenoord, e também no próximo domingo vai receber o Futebol Clube do Porto no Grande Clássico de Portugal. Para terminar o vídeo, vamos falar do Sporting, de Ruben Amorim. O Sporting que ganhou o Estrela da Amadora por 5-1, num jogo que o Sporting não jogou bem. Houve muitas falhas de circulação da bola da equipa do Sporting, que entrou lento, que entrou surpreendido com a ação do Estrela da Amadora, que jogou bem, que teve as suas oportunidades, não conseguiu concretizá-las, mas que o Sporting do outro lado teve um Gorka, o atacante sueco de grande potencial, resolveu o jogo, marcou 4 golos e garantiu uma vitória. O Sporting, pelo resultado demonstrado, parece que o Sporting teve muita facilidade para ganhar, mas quem viu o jogo percebeu-se que o Sporting não estava nos seus melhores dias. O grande momento da noite não seria exatamente o jogo, o grande momento seria a tão esperada presença de Ruben Amorim na conferência de imprensa, já que ele tinha anunciado que depois do jogo contra a Estrela da Amadora ia pôr em pratos limpos o porquê da tomada de decisão de ir para o Manchester United. O Ruben Amorim, na conferência de imprensa, como vocês vão ver, de imediato explicou que já tinha delineado com a direção do Sporting que este seria a última época, que ele queria outros projetos e que o único projeto que interessava para ele era o Manchester United, e por isso não teve outra alternativa senão aceitar o convite, já que falou com os dirigentes do Manchester United, disse que preferia ir no final da época, mas os dirigentes do Manchester United disseram ou era agora ou nunca, e neste caso o Ruben Amorim teve que tomar
em 3 dias, a decisão mais difícil da sua vida, mudar radicalmente para a Inglaterra e para ser o próximo treinador do Manchester United. Em termos do jogo jogado com o Estrela Amadora, o Ruben Amorim não falou muito, já que as perguntas dirigiam simplesmente para o novo acordo que ele tem com o Manchester United. Mas o melhor disso tudo é vocês ficarem com as declarações do Ruben Amorim na conferência de imprensa. A exibição, tirando o gol sofrido, acredito que a exibição tenha enchido o olho pela goleada, por ser a 10ª vitória e tudo mais. A segunda, temos que ir ao tema. Esta semana que pareceu uma eternidade, acredito para si, para todos no Sporting e acredito para os sportinguistas, deve ter abatido a taxa média de noites mal dormidas aqui em Portugal, quase certeza. O que lhe pergunto é como é que foi a gestão disto tudo para si, para lidar com tudo isto, com esta possível saída, com os rumores que existiram. E a verdade é que ainda vai ter tempo para se despedir, mas olhando diretamente para os sportinguistas que devem estar colados à televisão, o que é que gostaria de dizer neste momento a todos eles? Vamos começar já por aí. Eu querer dizer, não consigo dizer muito, e também é uma fase das pessoas sentirem, eu já o tinha dito, sentirem aquilo que têm que sentir. Queria apenas começar por explicar a situação. E a situação, no início da época, e o Presidente está aí para confirmar, no início da época eu tive uma conversa com o Presidente e com o Viana, e fiz questão disso, muito antes do Viana sair, ou ouvir essa comunicação de sair, e eu disse que acontecesse o que acontecesse era a minha última época no Sporting. E isso o Presidente está aí e pode confirmar. A época começou, nós todos começámos a fazer uma época muito, muito boa, e surgiu esta situação do Manchester United. O Manchester United apareceu, pagou a cláusula, pagou acima da cláusula, e depois o Presidente defendeu os seus interesses. Nunca discuti nada com o Presidente, nunca. Nada acerca da negociação, e depois a negociação chegou a mim. O único pedido que eu fiz foi que fosse no final da época, foi o único pedido, e estive 3 dias a pedir isso. Foi-me dito que não era possível, que era agora ou nunca, e que senão iria-se buscar outra opção. E eu tive 3 dias para decidir uma opção, ou ter uma decisão que muda completamente ou radicalmente a minha vida em 3 dias. E portanto foi isso que eu fiz. Já tive outras ocasiões, e o Presidente também pode confirmar, e o Viana, não é a primeira vez que eu tenho a cláusula paga por um clube, e não é a segunda vez. E chegou ao 5º ano e eu tive que fazer uma escolha. E a verdade é que eu não quero outro clube. A seguir ao Sporting eu queria aquele. E muitas pessoas falam do contexto. Eu quero aquele contexto. Porque aquele contexto permite-me fazer as coisas à minha maneira, e o clube acredita em mim daquela maneira. É igualzinho ao Sporting. E eu chego a um ponto, eu tenho que dar um passo em frente na carreira, e foi isso que aconteceu. Custa-me muito, custou-me mais a mim do que a qualquer Sportingista sair. Só que eu tive que o fazer. A confusão que houve, não houve confusão nenhuma. Há um contrato, há cláusulas e há uma situação desportiva onde nós temos que salvaguardar os interesses de cada um. O Manchester do Manchester, o Sporting do Sporting. Se nós olharmos aqui ao foco, e eu longe de me fazer coitadinho, porque eu não sou coitadinho, eu não tenho problema, e encaro bem estas coisas, eu tive que, no fundo aqui, esta zona morta, a única pessoa que está no meio disto sou eu. E portanto, eu nunca disse, e o Presidente ali e o Hugo Viana, nunca disse nada, se é para ficar os jogos que for preciso, é os jogos que for preciso. Isso é um acordo entre os clubes. E portanto foi isso que aconteceu. Eu não pude dizer nada mais cedo, senão diria alguma coisa mais cedo. E portanto a decisão é assim. Escusamos de estar a dar a volta à situação. Apareceu um clube, que é o clube que eu sabia daqui a 7 meses, se eu rejeitasse, não o iria ter. E daqui a 6 meses eu sabia que ia sair do Sporting. E portanto eu poderia chegar a esta fase da minha vida e eu sentir um arrependimento que eu acho que era difícil de lidar. E eu pus entre a desilusão de todos os sportinguistas e eu poder dar um passo que não é bom na minha carreira e arriscar, porque eu vou arriscar, ou esperar pelo fim da época e não ter o único clube que eu quero e o único clube que mexeu comigo. E eu já tive alguns clubes e o Presidente sabe disso. E portanto eu cheguei a uma altura da minha vida que eu tive de decidir. E decidi. E agora tenho que levar com aquilo que tenho que levar. Mas fico muito mais... Vou mais descansado agora para casa porque já expliquei as coisas e foi uma escolha.
Obviamente que há muita gente a dizer que é pelo dinheiro. Eu ganhava 3 vezes mais no último clube que quis pagar a minha cláusula. E, portanto, digam o que disserem. Eu dei tudo o que tinha pelo clube. Defendi em toda... Foi um orgulho enorme. Custa muito sair daqui. Eu estou muito confortável, sou muito feliz. Tudo aquilo que as pessoas disseram das coisas que o treinador diz e passado uma semana já não é válida. Tudo igual. Eu adoro o clube, adoro toda a gente, independentemente do que as pessoas pensam agora. Adoro o meu staff. Chegou a um ponto que eu tenho que decidir. Fico ou vou? E daqui a 6 meses. Depois sou eu que tenho que viver com a decisão. E não é ninguém à volta nem os seus adeptos, nem o resto do mundo. Sou eu. E, portanto, a minha escolha foi sair neste momento porque me foi dito que era agora ou nunca e eu tive que dar esse passo e foi a minha escolha. Sobre o jogo. Sobre o jogo. Eu não gostei muito da nossa exibição. Acho que nós tivemos alguns bons momentos, mas nunca tivemos fluidez que costumamos ter. Faltou-nos velocidade, faltou-nos qualidade no passe, falhámos muitos passes, faltou-nos controlar a profundidade e nós vamos sofrer muito contra o City nessa fase do jogo. O Inácio tem um problema na perna, vamos ver o que é que ele tem. É um jogador que nos faz muita falta. O Franco esteve muito bem, o Vítor também voltou a fazer a diferença, mas faltou-nos fluidez no jogo. Mas depois tivemos momentos em trocas de bola, na pressão alta, que demonstrámos muito aquilo que somos como equipa. Ganhámos 5-1 e seguimos em frente, em primeiro no campeonato, rumo ao objetivo. Sport TV. Ruben, boa noite. Rafael Duarte, direto para a Sport TV. A primeira pergunta que lhe faço, porque olhando ao comunicado do Manchester United, apenas vai para Manchester no dia 11. Se para si faz de facto sentido fazer mais estes 3 jogos, já excluindo aqui este jogo do Estrela da Amadora, mas muitos adeptos diziam que fosse já, mas qual é a opinião do Ruben em relação a isso? Perguntar-lhe também sobre a questão de se já falou com algum jogador, nomeadamente português, que joga no Manchester United, porque já ouvimos, por exemplo, o Dalot a deixar-lhe muitos elogios, e perguntar-lhe também, porque falou de facto que foi uma exibição diferente do Sporting em relação às últimas. Vamos manter o procedimento de 2 questões, porque senão está muita gente na sala e é difícil sugerir 2 questões. Está bem, então. Em relação ao ficar ou ir, para mim, eu tenho que fazer aquilo que o Sporting decide. Eu sou treinador do Sporting. Eu prefiro assim. Acho que limpamos os adeptos, toda a gente limpa e não deixo os jogadores na mão. Acho que era uma grande preocupação e nacional. Eu senti os jogadores muito mais ansiosos porque não sabiam o que contar e assim dá-nos uma janela para fecharmos todos os capítulos, digamos assim. E eu conheço a equipa melhor que ninguém e preparar estes 2 jogos são muito importantes, principalmente o de Braga, e portanto eu fico com todo o gosto e não deixo os meus jogadores na mão e até fico contente. Em relação a falar, eu não falei com ninguém do Manchester United, de jogadores nem nada, estou focado naquilo que temos que fazer e depois dia 11 logo veremos. SIC. Boa noite, Ruben. Miguel Guerreiro para a SIC Notícias. Gostaria de saber, se nos pode dizer, não é, com a frontalidade que lhe é conhecida, quais foram os 2 projetos que o Ruben rejeitou, onde também ia ganhar tanto como se calhar vai ganhar agora, para continuar no Sporting, e se pode prometer que não vai fazer nesta sua mudança de clube aquilo que fez quando veio de Braga para aqui, que foi trazer um ponta de lança. Não penso nisso, nem é assunto para agora, e obviamente que não vou dizer quais são os clubes. Uma questão de ideia para si, inglês. Hi. A lot of people since Sir Alex Ferguson have tried to turn Manchester United around. What makes you believe that you can finally be the manager to take them back to the very top? And just on that, did you ask anybody advice before taking the job? Because it is a huge job. Eu percebo a pergunta, mas neste momento dia 11 do Manchester United, neste momento estamos focados no Sporting. Eu queria explicar isto aos Sportinguistas, a toda a gente, e portanto o foco agora está no Sporting, depois pensaremos no passo a seguir. TV. Boa noite, Ruben Nunes Chaves, CNN e também direto para ouvir mais. Ainda sobre a questão de ficar até ao jogo com o Sporting Braga, falando neste caso, falando só no Ruben enquanto treinador e também enquanto pessoa,
O facto de ficar ainda mais uma semana, sabendo que já está obviamente oficializado no Manchester United, não sente que o pode prejudicar quando for depois para o novo clube, até porque os próximos 2 jogos não são 2 jogos propriamente fáceis, como é com o Manchester City e outro com o Sporting Braga, e depois, já agora, se desde o início que apareceu o interesse do Manchester United, se sentiu sempre inclinado a aceitar, sendo esse tal clube que já falou que era o único que o faria ir, ou se houve algum momento em que achou que poderia ficar no Sporting, apesar de haver esse interesse do United? Várias vezes, obviamente, como todas as decisões, e principalmente com todas as decisões a quente, onde nós temos que fazer uma mudança muito grande na nossa vida, e portanto mudei várias vezes de opinião. Em relação ao prejudicar, a minha preocupação é não prejudicar a equipa do Sporting, e depois o resto logo se vê, não me preocupo com isso agora. Depois lá terei essa preocupação quando estiver no Manchester. RTP, Bruno. Boa noite, Ruben, para a RTP3, Bruno Valério. Pergunto-lhe se de alguma forma é do seu agrado de facto ficar aqui. Já aqui referiu que foi um acordo entre as direções de Manchester United e também do Sporting, mas o Ruben, enquanto treinador, se de facto sente que isto é o melhor, se não queria começar já a Inglaterra no primeiro momento. A segunda questão tem a ver com a sua equipa, falou do staff. Vai sozinho ou vai levar a equipa? Até porque já vimos noutros clubes e no rival que foi um adjunto que ficou à frente do clube. Estou a falar do Futebol Clube do Porto. Não, falando disso, eu vou levar o meu staff, mas teríamos tempo para falar disso, mas obviamente vou levar o meu staff. Foi sempre uma das condições. Trouxe desde o Casa Pia, principalmente, e portanto vamos manter isso. Em relação ao agrado ou não, estou completamente concentrado nos jogos, essa decisão ultrapassou-me, eu não me meti nisso. Estou cá para defender o Sporting até Braga. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV, para o programa Um Ligador. Eu perguntava-lhe, hoje viu-se uma taxa contra si, mas depois, quando entrou no relvado, recebeu um forte aplauso e foi possível ver que estava bastante emocionado. Eu perguntava para si o que é que significa esse gesto e, agora que está de saída, o que é que significa para si o Sporting. Os adeptos estão divididos com tudo isto, mas agradecem por aquilo que deu ao Sporting, mas fazem-lhe agora um pedido específico, é que não venha buscar Gyökeres em janeiro. O Gyökeres custa 100 milhões e é muito difícil. Não vou buscar nenhum jogador do Sporting em janeiro, mas isso é uma questão depois para se resolver. Em relação aos adeptos, aquilo que significa para mim, eu disse no Flash, foi a melhor fase da minha vida. Foi a melhor fase da minha vida. Toda a gente no Sporting sabe a importância que eles tiveram para mim. Eu percebo a desilusão de alguns adeptos, percebo que estão divididos entre aquilo que nós fizemos todos juntos e o sair a meio de uma época que pode ser histórica. Eu percebo isso tudo, mas hoje ainda não é despedida. Temos jogo City e temos que ir a Braga ganhar para manter o primeiro lugar, portanto não vou fazer nenhuma despedida aqui. Temos mais 2 jogos. TSF, à esquerda. Boa noite, Roberto. Tiago Santos é direto para a TSF. 2 questões. A primeira, durante esses 3 dias, o que é que ponderou? Se nos pode explicar, se pode explicar também aos adeptos do Sporting quais os prós, quais os contras de uma saída agora, neste momento, e para o clube para onde vai, que causou seguramente muitas dores de cabeça aos treinadores que lá passaram nos últimos anos. E queria-lhe perguntar também uma segunda questão, se tem no horizonte regressar um dia à Liga Portuguesa e se pela relação que criou com o Sporting arrisca a possibilidade de treinar Futebol Clube do Porto ou Benfica? Nós estamos a passar do... o que pesa na decisão do treinador é tudo isto, é sair a meio de uma época, do significado que tem. Eu sei do significado que tenho no clube e para os adeptos e aquilo que represento. Depois, como é que se diz aos jogadores isto?
como é que se diz ao presidente isto? Como é que se diz ao Viana, mesmo ele, tanto saindo no fim do ano, o mudar a vida dos meus filhos a meio da época, para uma cultura totalmente diferente. Portanto, é um conjunto de coisas que nós, para além de treinadores, somos pais e etc. Não tem nada a ver com... Eu podia estar aqui a dizer procurar um futuro melhor para os meus filhos. Eu não preciso, eu não tenho dinheiro para gastar o dinheiro que ganho no Sporting, quanto mais. Portanto, não é isso que muda a minha vida. É simplesmente algo extraordinariamente desafiante. E, portanto, eu, da mesma maneira que eu senti no Sporting, toda a gente dizia, não vais conseguir, houve gente também a dizer que eu não vou conseguir outra vez, e eu quis enfrentar isso. E, portanto, eu acho que toda a gente teve aqui essas situações, e eu resolvi sair neste momento. Não me parece que volte tão cedo a Portugal, portanto não vou estar a falar de futuro. Mais uma questão de letra. Diogo Miguel Nunes, Renascença. Ruben já hoje aqui disse que deu tudo pelo Sporting. Entende que ainda assim, além do bicampeonato e dos 2 jogos que ainda tem por realizar, fica algo por fazer no Sporting? E numa segunda pergunta, que projeto é que o Manchester United lhe apresentou? Obrigado. Sobre o Manchester vamos falar quando tiver que falar. O que ficou fazer no Sporting foi ganhar os títulos que todos devíamos ter ganho. Uma super taça perdida de uma forma que nos marca, a Taça de Portugal que não vencemos. Eu tenho a convicção que vamos ser bicampeões e, portanto, faltou alguns títulos, conquistámos outros, tornámos muito competitivos, criámos uma família aqui, lançámos muitos jogadores. Já parece que estou aqui a despedir, ainda há 2 jogos e há 2 jogos para vencer. Jorge. Boa noite, Ruben. Jorge Reis para o Luzão Notícias. Ao longo destes anos que esteve aqui à frente do Sporting, várias vezes o Ruben referiu que este clube precisava de ganhar estrutura, ganhar condições, ganhar capacidade para ir enfrentando os desafios crescentes. A propósito de eventuais saídas de jogadores, a propósito de mudanças de dirigentes, a propósito da relação com os adeptos, sempre foi uma das suas preocupações dar conta das condições crescentes que este Sporting precisava de ir tendo conforme os desafios iam aparecendo. A pergunta que eu lhe coloco é se este Sporting ganhou essas condições e esse background para responder neste momento ao desafio supremo de ver partir o treinador que lhe deu todas essas condições. Por outro lado, muito objetivamente também, uma pergunta que gerou alguma controvérsia. Eu sei que na última conferência que aqui tivemos, o Ruben explicou compreensivelmente que não ia falar do seu contrato que tinha, das cláusulas do contrato que tinha do Sporting. Mas uma das questões que criou alguma controvérsia junto do público foi a famosa questão dos 30 dias que o Ruben teria que dar ao Sporting. Havia ou não uma cláusula para o Ruben ter que dar 30 dias ao clube? Não vou comentar coisas do nosso contrato, é uma coisa entre mim e o Sporting e neste momento não vale a pena falar. Em relação à estrutura, obviamente não foi o treinador que deu isso, foi toda a gente aqui que deu essa estabilidade, toda a gente na academia, toda a forma como se melhorou o clube em todas as áreas, como se melhorou o plantel, como as modalidades foram vencendo tudo aqui melhorou. E eu queria relembrar que eu não estou aqui só há um ano e meio fui-me embora, ou há 2 anos e meio fui-me embora. Eu não fui embora no primeiro ano que fomos campeões, eu não fui embora quando nós depois passámos para o 4º lugar, eu não fui embora quando nós fomos campeões pela 2ª vez, apesar do avião. Eu vou embora quando entendo que, passado, volto a dizer, daqui a 7 meses, eu estaria fora do Sporting, acontecesse o que acontecesse, e tenho esta oportunidade que é o clube que eu quero, o contexto que eu quero, e não quero mais nenhum, e tive de fazer essa escolha. Portanto, o clube está muito preparado, mas não foi o treinador que deu isso, foi toda a gente aqui que deu isso, e o clube vai seguir em frente e vai continuar a ganhar. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não se esquecem, ajudem o canal do Nilton a crescer na plataforma do YouTube, com 2 ações muito fáceis, subscrevem e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.